Hugo, líder do governo na época, que jogou para R$ 600 o valor da estímulo emergencial. Deixo bem claro, lá enquanto era R$ 600, o endividamento do Brasil mensal se aproximava a casa dos 50 bilhões de reais. Não tinha como manter isso por muito tempo, mantiveram por 5 meses. Depois passou para R$ 300. Não é maldade. A nossa capacidade de endividamento chegou no limite. Eu queria dar 10 mil, né, por mês para cada um dos 68 milhões dos necessitados. Mas o Brasil ia quebrar. Se você ultrapassa a sua capacidade de endividamento, tu vai comprar o pão, vai botar na caderneta da padaria para pagar no final do mês, o cara fala, não vendo mais fiado para você. É a mesma coisa no Brasil. Não poderíamos abalar, desestruturar, ferir aqui a questão econômica do Brasil. A equipe do ministro Paulo Guedes se comportou muito bem nessa questão. Depois, esse ano, mais 4 parcelas de R$ 250. Estamos trabalhando para que o Bolsa Família, a partir de novembro, ultrapasse, né, a casa dos R$ 300. Esperamos que isso seja possível, sem furar teto e sem aí aumentar o nosso endividamento, porque todo ano nós terminamos o ano devendo algo mais, né, do que o Brasil arrecadou. Então, fugindo da crise econômica, argentinos buscam reorganizar a vida no Brasil. Pessoal, eu não vou pedir para ninguém ir lá para Pacaraima, Roraima, divisa com a Venezuela. São centenas de pessoas que chegam diariamente ali, são acomodadas pelo Exército Brasileiro, uma operação chamada de acolhida. Agora, quando as ditaduras vão tomando conta do país, o povo vai perdendo a sua liberdade, a classe mais alta vai para algum lugar. Na Venezuela foi para os Estados Unidos, foram para o Chile, foram para a Argentina. Tá? A classe menos favorecida um pouco foi ali para a vizinha ali, Colômbia, para outros países. E os mais pobres agora fogem a pé para o Brasil. A grande maioria são mulheres que carregam do seu lado, de mãos dadas, com 2, 3 filhos, com uma trouxa de roupa na cabeça. E são mineradas ao longo da viagem a pé. O que é minerada? O pessoal pega a grana deles. Tá? Que a Venezuela virou a terra de ninguém. Lá tem grupos terroristas, tem outros países que também atuam lá dentro. E olha que é um país riquíssimo de petróleo e ouro. O que o então Chávez fez? E deixa bem claro, Chávez, quando ganhou a eleição em 99, era quase uma unanimidade. Tá? Ele criticava Fidel Castro, ele elogiava a liberdade econômica dos Estados Unidos, depois ele foi indo e enveredou por outro caminho. Agora, o que Chávez fez? Quando o barril do petróleo está bem acima de $100, estendeu os programas sociais. Aí quem não quer programa social, né? O valor todo mês é na sua conta. Estendeu. Não apenas para quem não precisava, para quem não precisava também. E parte da população acreditou nisso, achando que o paraíso nunca ia se acabar. Acabou. Quando o dólar baixou baixou bastante, na casa dos 30, o petróleo, na casa dos $30, caiu a realidade, não tinha como manter aquilo. Você vê os protestos lá em Cuba. Em grande parte, qual é a preocupação do povo cubano? Além da liberdade daqui, que é o oxigênio, tá? Que é a alma do ser humano, pedindo remédios, alimentos e energia. A energia de Cuba é aquela que vem do combustível fóssil. E tem diminuído o envio de petróleo da Venezuela para Cuba. Então falta energia. E o povo foi para as ruas. Então a garotada lá em Cuba, os jovens em especial, estão morrendo por liberdade. Aqui no Brasil tem uma parcela da garotada aqui que está fazendo de tudo para perder a liberdade. Deus salve o povo cubano. Tem pergunta aí? Tem pergunta para mim aí? Não tem ninguém aqui. Se der para responder, eu respondo. Aqui, curiosidade aqui. O presidente francês, Macron, né, anuncia que a partir de 1º de agosto, agora, as pessoas não terão permissão para comprar alimentos em supermercados, a menos que sejam vacinadas. Eu sempre falei, a vacina, no que depender de nós, né, vai estar disponível. Agora, não será obrigatória. No que depender de mim, a vacina não será obrigatória.
Vamos supor que chega um projeto do parlamento obrigando a vacina. Você vê, a Coronavac não tem comprovação científica, ainda está em fase experimental. É um crime. Vamos supor que alguém apresenta o projeto, passa, a gente veta aqui. E a palavra final pertence ao parlamento brasileiro. Agora, vocês estão vendo cada vez mais a importância de escolher bem candidatos por ocasião de eleições. Inclusive para vereador. Muitas vezes a pessoa não dá bola para o vereador, vota numa pessoa qualquer. Tá? Olha o que aconteceu em Araraquara. Reelegendo o prefeito. Continuou massacrando a população com sua política de lockdown. Que o Supremo deu poderes aos prefeitos para fazer o que bem entender no tocante a restrições no final da linha. E o vereador de hoje é o deputado estadual de amanhã, o federal, o senador e o presidente da República, até porque eu fui vereador pelo Partido Democrata Cristão nos anos de 89 e 90, lá no Rio de Janeiro. E me elegi federal em 90, e assumi em 91 deputado federal pelo Partido Democrata Cristão, que deixou de existir porque fusões foram sendo realizadas, né? E partidos vão se virando aqui para conseguir o seu espaço. Então, a importância de votar. Tá? A gente vê muita gente reclamando, o decreto do prefeito aqui é terrível, é uma ditadura, decretou toque de recolher. Eu conversei com essas pessoas. Procure o seu vereador. Ele apresenta um projeto de decreto legislativo contra aquele decreto, ou parte do decreto do prefeito. E corre atrás dos vereadores, né, que são 9 no mínimo, 55 no máximo, né, para que votem a favor ou contra o projeto legislativo, para revogar ou não aquelas medidas feitas pelo prefeito. Bem, não tive informações, passei que tenha acontecido, mas não tive informações que tenha ocorrido isso em nenhuma das quase 5.700 prefeituras do Brasil. Olha a importância de você botar vereador que tenha o de vez, que corra atrás. Tínhamos a pandemia, ainda temos, infelizmente, tá? Mas sempre disse, temos que enfrentar a pandemia. Não podemos ficar embaixo da cama. Tem gente que tem poupança, tem salário definido, é servidor público, né? Ele pode ficar em casa, mas a grande maioria da população não podia ficar em casa. E as medidas restritivas tiravam o direito de ir e vir, tiraram o direito ao trabalho, até vetaram a questão de tempo de fazer culto, aí, realizar missa, né, em tempos religiosos. Até isso fizeram. Não tive conhecimento. Se alguém tiver, por favor, nos comunique, né, de que alguma Câmara Municipal tenha, por exemplo, lutado para manter os cultos religiosos, ou contra a proibição do direito de ir e vir, ou pelo direito ao trabalho. Nada disso aconteceu. E muitas vezes o cara na ponta da linha culpa quem? O presidente. É igual eu quero perguntar para você. O pessoal está reclamando do preço do gás da cozinha. Sim, tá alto. Você sabe quanto custa um gás de cozinha lá na origem? Lá na origem, tá? Sai a R$ 44. Você sabe quanto é o imposto federal no gás de cozinha? 0. Estou falando para você. Gás de cozinha, imposto federal, 0. Eu zerei isso, foi esse ano? Foi esse ano. Eu pergunto para você, você sabe quanto é o ICMS do gás de cozinha? Procura saber. Da onde vem o gás de cozinha? Se está longe, está perto, onde você mora? Justifica o preço do frete? Justifica a margem de lucro do revendedor na ponta da linha? Vamos responsabilizar quem de direito, pessoal. Eu determinei ao presidente da Petrobras que botasse na sua página, né, o preço na refinaria ou nas refinarias do diesel e da gasolina. Você sabe quanto custa um litro de gasolina, em média, nas refinarias? Está R$ 6,00 em média a ponta da linha, 6. Quanto custa na origem da refinaria, em média, o litro de gasolina? Custa R$ 1,85. Justifica estar 6 a ponta da linha? Você sabe quanto é o PIS/COFINS, que é o Imposto Federal na gasolina ou no diesel? Você sabe quanto é o ICMS que o seu governador cobra na ponta da linha? Você sabe a margem de lucro das transportadoras? A margem de lucro do dono de combustível? Então, se vocês não souberem disso, apenas criticar o governo federal, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Tem até uma passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Então, por falta de conhecimento, as pessoas criticam a pessoa errada. O que eu mais ouço por aí, por enquanto não sou candidato a nada, é não desista. Né? Dispute as eleições, que eu mais ouço. Agora, o que parte daquelas pessoas que me apoiam também fazem o tempo todo? Criticam. Olha a questão do fundão eleitoral. Foi uma bomba atômica. Está lá a fotografia do meu filho, do Eduardo, o outro filho, do Flávio, está a fotografia da Bia Kicis, está a fotografia lá da Carla Zambelli, da Aline Sleut. Todas aquelas pessoas que estão do meu lado, está a fotografia da internet, eles votaram o aumento do fundão. Isso é mentira. Eles votaram a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. É um projeto de lei na época, agora é um projeto ainda, que pesa 1 quilo. Dá para imaginar 1 quilo de papel? Houve um destaque para votar em separado um dos itens daquele 1 quilo de projeto de lei. E o presidente da Câmara, em exercício, atropelou. Atropelou. Não foi votado. Bem, eu peço que vocês reflitam sobre as críticas que fizeram em cima desses parlamentares e senadores. A crítica fizeram tocante a mim também. Alguns falaram que eu tinha um acordo para aprovar aquilo lá. O que eu decidi? Eu costumo esperar o tempo passar para tomar a decisão na hora certa. Eu tenho 15 dias para sancionar ou vetar um projeto de lei. Então, resolvi antecipar e falei que vou vetar o fundão. A palavra final vai caber ao Congresso brasileiro. Deputado e senador que, porventura, queiram manter os 5 bilhões e 700 milhões nos fundos partidários, ele vai lá e vota não ao veto. Se tiver 257 na Câmara, 50 e poucos no Senado, o veto é derrubado e fica valendo aí o indicativo por 5 bilhões e 700 milhões. Agora, o que não é justo é você criticar deputados e senadores que estão alinhados conosco como se fossem os carrascos, aquelas pessoas que queriam o fundo partidário naquele montante. Não é verdade. Não é verdade. Não pode, toda vez que pinta, lembra do caso do leite condensado? Cadê o leite condensado? Acabou a história. Uma bomba comprou 14 milhões de reais de leite condensado. Na verdade, foi um pouco menos do que isso, mas vamos supor que você fosse 14 milhões. O efetivo a ser alimentado do leite condensado era enorme. Forças Armadas, 300 mil. Sistema prisional, universidades. Não é justo essa crítica. Tem que ter um pouco de entender um pouquinho o que está acontecendo para depois criticar. E se tiver errado, eu assumo o erro aqui. Agora, querer que eu participe de licitações para comprar leite condensado, ajuda aí. Arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, ajuda aí. Etc. Eu vou chutar aqui 200 produtos, está de brincadeira comigo. Pode ser que tenha um produto na ponta da linha que tenha sido comprado por R$1 milhão e pode ser que tenha alguma coisa errada nessa compra. Sim, pode ser. Se chegar ao meu conhecimento, manda apurar. Liga para o respectivo ministro, manda apurar. Agora, descer o cacete na gente. Olha, leite condensado. Olha, o pessoal dele votou para aumentar o fundão. Olha, o irmão da Michele ganhou auxílio emergencial. Não confunda o irmão da Michele com aquele caboclo que foi depor lá na CPI. Grande lobista, negociando com milhões de vacinas, segundo ele, despesa bilionária, e ele requereu o auxílio emergencial. Daí ele falou no primeiro momento que foi uma pessoa que botou o nome dele lá. Quando foi perguntado pelo Marcos Rogério que pessoa é essa, ele falou, não é a pessoa não, assumiu, eu mesmo que me inscrevi. Pega um furo aqui a vez, hein, pessoal? Tá acabando? Tá acabando? Inflação na Argentina. A boa notícia aqui, ó. Produção de motos no Polo Industrial de Manaus tem alta de 45%. Será que tem a ver um pouquinho com os passeios de moto por aí? Primeiro, eu quero agradecer a todos os motociclistas do Amazonas, né? Pela motociata no último sábado, que eu iria, mas acabei não indo, porque estava lá baixado ao hospital em São Paulo, com obstrução intestinal. Alguns dizem que eu menti para a CPI, porque eu não podia ter feito aquilo que eu falei, porque estava com obstrução intestinal, mas tudo bem. Então, aumento do número de motos vendidas, fabricadas no Polo Industrial de Manaus, uma boa notícia, dizer que todos
todas as concessões de rodovias, a partir de agora, como a Dutra, como uma em Minas Gerais, como uma parte considerada no estado do Paraná, todas novas concessões a partir desse ano. O preço do pedágio para motociclistas será zero. Não terá pedágio para motociclistas. É porque o que se arrecada com as motocicletas é por volta de 1% do total arrecadado pelo pedágio. Então, evita um momento de constrangimento, né? Constrangimento não, de mal-estar lá, porque eu sou motociclista também, parar, pagar o pedágio em frente, especial quando está chovendo, etc. Tá? E a renúncia de receita vai ser ínfima. Levando-se em conta que não vai ter ninguém para cobrar pedágio, para pagar salário para a pessoa que vai cobrar o pedágio também, mais uma cabine extra para atender motociclistas, que existe em rodovias, então vai ser menos de 1% da arrecadação final do pedágio. Se está acabando aqui, Cílio. A economia está indo bem, mais uma boa notícia aqui, né? Eu sei que o pessoal não gosta de falar em pagar imposto, mas aqui o governo federal arrecada 137 bilhões em junho, maior valor para o mês desde 2011. O pessoal da CPI está frustrado porque não acharam até agora um indício de corrupção do nosso governo. Eu não vou botar foto do deputado aqui porque não quero polemizar nada aqui. E daí, você acabou de divulgar aqui, o pessoal dos Pingos está transmitindo nossa live, está aqui o nosso Facebook, YouTube e Instagram, juntos 67 mil. Pingos 110 mil. Jovem Pan News, 30. Folha Política, 3. Foco do Brasil, 5. Patriota, 2. Aqui, em torno de um pouco mais de 200 mil pessoas assistindo a gente. A gente acredita que chega a 400 mil pessoas nos assistindo. O Jovem Pan Pingos fez uma pesquisa no dia de ontem, né? Quase que não aparece aqui o risco vermelho do sim. Bolsonaro está correto ao decidir vetar o aumento do fundão eleitoral? Deu correto sim, 99,7%. E 0,3% não. Então, é uma pesquisa inteligente por parte do Pingos que faz com que a população se manifeste realmente numa questão tão importante como essa. Uma pergunta a mim, não, né? Você ouviu já ou não? Passou na censura aí? Vai, bota primeiro aí, vamos lá. Ó, se perguntar mal, eu encerro, eu não respondo nada aqui. Bolsonaro, o Lula declarou que o que houve em Cuba foi apenas uma passeata. O que o senhor acha desse tipo de visão? Obrigado. Prezado Augusto Nunes, o que ele demonstra com isso é que ele continua apoiando o regime cubano. Para ele, aquilo está uma maravilha. Você vê, quando fizeram o Mais Médico conosco, aqui no Brasil, eu trabalhei contra o Mais Médico. Até porque em torno de 80% do salário ia direto voltava para Cuba, essa grana aí. E uma das cláusulas do contrato, Augusto Nunes, é bom te forçar pela memória, eu sei que você tem uma memória de elefante aí, né? Uma das condições para o cubano vir para cá, e o Brasil topou, era se algum cubano pedisse asilo, ele seria extraditado, ou repatriado, voltaria para o seu país. E olha o que aconteceu. Quando, no segundo turno, anunciou a nossa vitória, eu não podia fazer nada naquele momento. Eu seria presidente a partir de dia 1º de janeiro do ano seguinte. Mas antes de chegar a data da minha posse, os cubanos bateram em retirada. E eu falei durante a campanha, e confirmei depois também, que o cubano que porventura quisesse ficar no Brasil, eu daria asilo para eles. Eu não tenho o número exato aqui. Mas chega, mais de 2.000 ficaram aqui no Brasil. Não quiseram voltar para o paraíso do Lula, o paraíso do pessoal socialista, não quiseram voltar para lá. Né? Resolveram ficar no Brasil. Mas ele, o que eu falei? Né? E depois foi acertado com a saúde. Daremos um tempo a mais para eles ficar aqui num programa o Mais Médico Semelhante, por um tempo definido, e a partir daquele momento, poderiam trabalhar no Brasil como médico, desde que fosse aprovado no programa do Revalida. Agora, nunca é demais eu falar para a população brasileira que o Mandetta queria a todo custo e conseguiu, num projeto nosso,
né, fazer com que a Câmara aprovasse, né, que as particulares, eu sei que tem excepcionais universidades particulares no Brasil, mas que as particulares, de maneira geral, pudessem praticar o teste de revalida. Eu vetei isso, o Mandetta foi lá no Congresso, trabalhou lá para derrubar o veto, sem a gente saber. E faltaram 4 votos para que o Mandetta conseguisse, então, seu intento de aprovar aí as particulares, todas a fazer a prova de revalida também. Então, Augusto Nunes, a mensagem aí do Lula, né, é uma prova que, para ele, o regime cubano está uma maravilha. Lá não falta energia elétrica, não falta alimentos, não falta remédios e não falta liberdade também. Você lembra, Augusto Nunes, teve um problema na Venezuela, no tempo do Chávez, né? E o Lula falou, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. E eu não consigo entender como pessoas no Brasil esclarecidas, bem de vida, defendem, né, quem tem essas posições. Prepara o Cid. Quem tem essas posições. O que ele quer, no fundo, é roubar nossa liberdade. Vejam documentos do PT que falam de 2014, 2016, que falam análise da conjuntura. Ele é bem claro esse documento. Onde erramos? Uma das coisas que ele fala onde erramos, Augusto Nunes, tem a ver diretamente com vocês. Erramos de não ter um controle social da mídia e não mudarmos os currículos das academias militares. Tá? E não promovemos os oficiais generais pelo critério democrático. Qual é o critério democrático para promover o oficial general? É ele pegar a lista lá dos coronéis, né, junta lá aqueles ministros que você conhece, o ministro dele, ó, promove o João, não o Joaquim, promove o Pedro, não o Antônio. É esse o critério democrático dele? Não é pela vinda pregressa, meritória do oficial? Então, é o risco que a gente corre o tempo todo. E eu sempre disse, né, no tempo lá da esquerda, né, que eles batiam na gente, criaram comissão da verdade, o PT queria comissão da verdade. E eu falei lá, comecem analisando o sequestro, tortura e morte de Celso Daniel. Isso tudo é para desgastar as Forças Armadas, desacreditar as Forças Armadas perante a opinião pública, que eu sempre disse. As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Se conseguir aí trincar as Forças Armadas, o caminho está aberto para o socialismo. E daí, o que é o socialismo? É o que vive lá, hein? Nosso pessoal em Cuba, né? Nossos irmãos em Cuba, nossos irmãos na Venezuela, por aí fora. Zé Maria, presidente. Zé Maria. Pois não, muito boa noite, presidente. Presidente, eu queria saber até onde vai esse acordo aí com o PP, a ida, o que significa a ida do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, se isso também tem a ver com a sua ida para o PP. Obrigado. Zé Maria, sempre tem muita especulação. Tá? Você pode ver, lá atrás, eu não fiz essa mudança ainda, mas lá atrás, quando nós tivemos 3 ministros e fizemos a dança da cadeira dos outros 3, vocês só ficaram sabendo no dia. Esse agora eu discuti. Acreditamos que uma melhor interlocução com o parlamento seria um senador, e quando alguns falam em centrão, de forma pejorativa, o que a grande mídia quer é afastar políticos, né, do centro, mais ao centro de mim. São aproximadamente 200 parlamentares. Se eu abrir mão desses 200, sobram 300. Bem, não tem mais quórum para votar PEC. Desses 300, metade são da esquerda, que nunca vão votar conosco. Outros 150 são mais ou menos independentes ali. Tá? Então, a ideia de trazer o Ciro, conversei com ele, conversei por telefone rapidamente, vou conversar com ele na segunda-feira para depois tomar a decisão. Não vai ser um casamento pela internet. Eu conheço o Ciro, integrei mais da metade do meu tempo como parlamentar no Partido Progressista. Esse partido tinha outros nomes no passado, como PP, PPR. Então, eu acredito que tenha ficado no PP, né, em torno de 20 anos, e seria uma melhor interlocução com o parlamento brasileiro. Nada mais além disso. PP pode ser um partido para disputar uma possível, se eu vier candidato. Pode ser. No momento, não tem o partido ainda. Conversei hoje com o Zé Maria Mael. Uma conversa, um bate-papo. Ele está com 81 anos.
tá? Falou que pretende disputar a presidência a última vez pelo PSDC, né, Partido da Social Democracia Cristã. É um partido que não tem tempo de televisão, não tem fundo partidário. Então, apenas conversei com ele. E estou conversando, porque não é fácil você chegar num acordo com o partido. Não é fácil, tá certo? Porque é um casamento. Se você tem chulé, Zé Maria, não pode pôr do casamento, tua esposa reclamar do teu chulé. E você não reclamar que ela vai no manicure, no cabeleireiro todo dia também. Você não pode reclamar, já sabia como é que é o negócio. Então, eu tenho que estar num partido que me queira, e eu quero o partido também, e ter a segurança, né, de tudo que nós combinarmos se fazer valer de fato. Então, é isso. O Ciro, logicamente, vai nos ajudar. Tem vídeo correndo na internet que me chamou de fascista lá atrás. Sim, chamou. Tá certo? E chamou, as coisas mudam. Tá? Eu tinha posições no passado que não assumo, mas hoje mudei. Agora, nenhuma de forma radical. E quem está no Nordeste, né? Quem não fosse Lula no passado, não tinha sucesso na política. Então, isso aí, para mim, é coisa passada. O próprio Tarcísio. O Tarcísio foi do DENIT da Dilma Rousseff. Eu vou ter que agora mandar o Tarcísio embora, porque ele integrou ali, foi chefe lá do DENIT, no tempo da senhora Dilma Rousseff. Não vou fazer isso aí. Uma coisa mais? Boa noite, presidente, todos que participam dessa transmissão. Aqui é a Cristina Grêmio. Estou substituindo o Fiuza hoje aqui no Pingos nos Is. E queria trazer uma pergunta das ruas, digamos assim. A população está super mobilizada, tanto para ir para as ruas no dia 1º, para demonstrar seu interesse em ver aprovada a PEC do voto impresso auditável, quanto mobilizada para informar os parlamentares que esse é um desejo do eleitor e não de determinado político, mesmo seu desejo, como muitos parecem insistir em dizer. Eu queria saber qual é a sua expectativa, porque ainda se questiona muito a respeito de fraudes em eleições, que isso seria uma falácia, que jamais foi provado que houve fraudes. E eu sei que, inclusive, envolvem seu nome nisso, que o senhor teria que apresentar alguma prova. Qual é a sua expectativa? Pode haver realmente esperança ainda de que seja aprovado o voto impresso auditável e a gente vai saber efetivamente se teremos um sistema mais seguro nas próximas eleições? Senhora Cristina, olha só, eu não sei onde a senhora mora, tá? Mas na tua residência, se a senhora pudesse botar mais uma tranca na tua casa, a senhora botaria ou não? Eu acho que botaria. É mais segurança que a senhora tem para dentro de casa. E nós queremos fazer com que o sistema eletrônico de votação seja realmente confiável e ninguém tenha dúvidas do resultado final. Mas por que estão contra? Você não consegue entender? Por que o ministro Barroso vai para dentro do Congresso Nacional, se reunir com lideranças partidárias, dizendo que as urnas são plenamente confiáveis? Se são, dá um tapa na minha cara. Aprova, presidente. Não sou eu que aprovo, né? Ele pode até, vamos aprovar o voto impresso auditável, juntamente com a contagem pública do voto. Se o Lula tem 49% de intenções de voto, né, com voto auditável, impresso e com contagem pública, ele vai ganhar as eleições, segundo o Datafolha. Mas o que demonstra para a gente, o que está acontecendo é o seguinte, né, tirar o Lula da cadeia, tornar elegível para ser presidente. De que forma? Pega o Instituto de Pesquisa, a Datafolha, que ninguém confia mais, mas está o tempo todo dizendo que o Lula é o cara. Com toda a certeza, a desconfiança que traz a população é que esse percentual vai ser acertado, vai ser convalidado depois lá entre meia dúzia de servidores, né, do TSE. Que eleição é essa, onde meia dúzia de pessoas têm as chaves criptográficas e mandam em todo o sistema e eles apresentam o resultado, né, depois de sair de uma sala fechada, onde meia dúzia apura os votos. Está decidido agora, né? Estava passando mal ali o colega que ia fazer a apresentação. Na quinta-feira, dificilmente na sexta, com toda certeza, na quinta-feira da próxima semana, nós vamos ali mostrar, esclarecer das fragilidades do sistema e do que aconteceu no segundo turno das eleições de 2014. Se você vai poder acreditar ou não nesse sistema de votação.
É muito comum quem está no poder arranjar uma maneira de se perpetuar no poder. Eu estou fazendo o contrário. Eu quero eleições limpas, transparentes. Porque, porventura, vamos supor que eu dispute eleições. Pode a esquerda falar que houve fraude? Pode. E vamos ter problemas. O pessoal vai na rua, vai fazer o lado deles, né? Quebra-quebra, etc. Pode acontecer, a gente quer evitar isso aí. Nós queremos nos antecipar a problemas. Outra coisa, quando eu vejo algumas autoridades tuitar que isso é uma questão política, né, certas outras pessoas não devem se meter nisso, eu quero dizer a vocês, isso é uma questão de segurança nacional. Eleições é uma questão de segurança nacional. Nós temos que ter certeza que quem for ganhar nas urnas, essa foi realmente a intenção do eleitor. E eu passo a faixa para qualquer um sem problema nenhum. Numa eleições limpas. Eu sempre aprendi ao longo de 28 anos de parlamento, mais 2 de vereador lá no Rio de Janeiro, 30 anos de vida pública, que a democracia não tem preço. Gaste-se o que for necessário. Mas o voto tem que haver. E eu digo, tem que haver eleição, tem que haver voto. Mas eleição transparente. Não queremos desconfiança. Assim, se o outro lado ganhar, suponha que eu venha candidato, vai ter muita gente indignada por lado de cá. Nós queremos acabar com essas dúvidas. Conversei hoje com o Felipe Barros, com a Bia Kicis e o Paulo Martins lá no Paraná, sobre essas questões. Vai entrar em pauta, né, no começo de agosto, essa proposta na comissão especial. Né? Eu não mando na Câmara, eu converso com o parlamentar. Fiquei 28 anos lá dentro, que entre em pauta, que se vote. Vamos ver o placar. Agora, uma interferência direta do ministro Barroso na tramitação de propostas dentro do Congresso. Tanto é verdade que depois da reunião dele, repito aqui, muitos líderes partidários trocaram os integrantes das comissões. E eles já declararam que vão votar contra a PEC do voto impresso. Eu entendo alguns parlamentares e quantas pessoas, né? Até hoje eu vi de passagem, Rodrigo Maia ficou, acredito que 1 hora da CNN, criticando a mim, criticando o ministro da Defesa sobre as eleições, tá certo? Qual é a preocupação dele? Quando ele foi relator lá atrás, quando o presidente da Câmara era o Eduardo Braga, né, ele botou que o voto impresso, né, valeria para 2018. Tanto é que o ministro Fux era o presidente do TSE, ele conversou comigo, era deputado naquela época, ele conversou comigo, tá, sobre como ele ia implementar o voto impresso. Ia começar com 5%. Eu falei, da minha parte, né, eu não tenho poder de decidir a questão do percentual de urnas, né, mas da minha parte eu fico feliz, 5%. Então o ministro Fux conduziu lá atrás para 5%. Daí o Supremo resolveu dizer que é inconstitucional, porque prejudicava a segurança das eleições. Olha só, meu Deus do céu, prejudicava a segurança das eleições. Podia uma maquininha engripar e o fiscal, quando fosse lá, ia saber em quem São João estava votando. Hoje em dia a tela trava também do computador, vai lá o fiscal e vê para quem está votando. Isso não vai influenciar em nada as eleições no Brasil. Agora não pode, paralelamente às fragilidades do sistema, vimos ali dezenas de vídeos, pessoas revoltadas. Quando apertava o número 1, já aparecia o 13. Ou não conseguia apertar o 7, não porque tinha fraude, algo programado, não, porque alguém passou por lá e botou uma cola no número 7. Então não tinha como votar a partir da hora daquela cola e no número 7. Você podia votar no 13. Nem para deputado federal, estadual, se tivesse o número 7, né? O número dele 7, nos 5 dígitos, não podia ser votado também. Então aconteceu muita coisa. E nós vamos demonstrar na quinta-feira, a gente vai convidar a imprensa, vamos decidir o horário ainda, para demonstrar o que aconteceu no segundo turno de 2014 e também parte, né, do que aconteceu em 2018, que dá para você ter, mais que o sentimento, a convicção que houve, sim, interferência em 2014 e houve, sim, interferência em 2018. Em um dado momento, eu estou pegando matéria da TV Globo, para não ter dúvida, uma imagem da TV Globo, está postada lá, quanto por cento foi aprovado, tinha sido apurado no Nordeste, quanto por cento no Sudeste, tinha apurado quase tudo no Nordeste e quase nada no Sudeste. Eu estava com 49%. Qual a tendência? É ganhar no primeiro turno. Eu vou mostrar a imagem da Globo.
E vou mostrar as imagens do pessoal da Globo discutindo, praticamente falando, acabou a eleição no primeiro turno. Vou botar uma senhora, tá, que era do Ibope, a preocupação dela contava com 49%, você vê, ela tensa, ela desbordando, não falando, que foi perguntado pelo pessoal da Globo, e depois, quando anunciou o resultado final, ela estava felicíssima da vida, aquela senhora estava felicíssima, aliviada. Vamos para o segundo turno. Nós devemos evitar isso. O que está em jogo, a você que estão assistindo aí, pessoal, não é se... É a tua liberdade, pô. É o que eu conversei com um argentino aqui. Não estou tirando conclusão e falando por uma conversa com um argentino. Eu converso com o embaixador nosso que está lá. Tá? Tem informações do que vem acontecendo. Nós não queremos isso para o nosso país. Tem mais perguntas? Saideira aí? Ô, Cristina, eu espero ter te atendido aí. Muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Matos. Eu gostaria de uma avaliação do senhor, por favor, dessa situação que envolveu hoje o ministro Braga Neto. Obrigado. Olha, a resposta está na nota dele. Ok, Marcelo? Na nota dele está feita a resposta aí. Ok, muito obrigado pela pergunta. Mais alguma coisa? Bem, pessoal, vamos aqui jogar no pingo dos is o sinal, tá? Para acompanhar o comentário, alguma crítica, conclusão. Eu vou acompanhar aqui também nos pingos dos is, programa da Jovem Pan, até que porventura eu me equivoquei, errei aqui, caso seja comentado ali, eu me desculpo e retifico na próxima quinta-feira. Muito obrigado a todos. Do dia 31, sábado, eu vou estar lá em Presidente Prudente. Nós vamos inaugurar um hospital do câncer. Há muito tempo faltava a certificação. Certificamos esse hospital, vamos lá inaugurar. O pessoal